Olá, meus amados, bom dia, a paz do Senhor. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal da pastora Helena Almeida, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante. E também você pode compartilhar para os seus grupos de WhatsApp e para sua família, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Espalhe a palavra de Deus, tá certo? A palavra de Deus ela é como uma semente que quando ela é espalhada, é contada, é falada para outras pessoas, faz um efeito na vida das outras pessoas. Amém? Então eu quero fazer uma leitura aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo é o 17, que fala do jovem rico, que essa história do jovem rico está também em Mateus 19, em Lucas 18, e espalhe essa palavra. Mande para os seus grupos de WhatsApp, mande para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã. A palavra de Deus é como uma semente, que onde ela é jogada, é plantada, ela nasce. De repente tem algum familiar seu que precisa ouvir essa palavra que eu vou falar hoje. Existem muitas pessoas que pensam que por ser bons, guardar alguns mandamentos, ou não fazer isso ou aquilo, vai ser salvo. Mas eu falo com certeza que as obras ela não salvam. Quem salva é Jesus Cristo, porque não ia adiantar eu ser uma pessoa boa, mas se eu não quiser Jesus, como é que eu vou ser salvo? Se ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é o caminho. Amém, meus amados? E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos essa palavra, nós somos libertos. E quando nós entendemos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e quando eu chamo Ele para a minha vida, quando eu quero servir a Deus, eu também vou ter a minha salvação. A salvação é através de Jesus, não é através de algumas regras que algumas igrejas impõem a algumas pessoas. Eu quero dizer para você, você pode ser bom, dar tudo que você tem, fizer tudo pelas outras pessoas, mas se você não quiser Jesus, você também não tem a sua salvação, porque Ele é o caminho que leva nós a Deus. Amém? E lá em João 14 diz que Ele foi para o céu preparar um lugar e que Ele vai voltar. A gente tem que entender isso, porque a salvação é pela graça de Deus, através da nossa fé. A graça de Deus é um favor imerecido, é o amor de Deus por nós, que enviou seu Filho na terra para morrer e nos dar uma vida eterna. E então vamos para a leitura. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Exatamente, bom só é Deus. Todos nós, os seres humanos, nós temos defeitos, temos qualidade, nós temos defeitos, e bom mesmo só é Deus. Amém? E Jesus ia aqui passando, e esse jovem, se colocou diante dele, perguntou: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? A vida eterna é espiritual, porque todos nós temos uma vida aqui na terra, a gente nasce, depois morre, mas a vida eterna é a vida que Jesus morreu para nos dar, que é no céu com o Pai, que é a salvação, tá certo? Todos nós vamos morrer, vamos virar pó. Aí Jesus falou: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus
os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Essa leitura ela é um pouco grande, levei 6 minutos para fazer essa leitura. Mas aqui, o que o jovem rico, ele queria saber o que é necessário para entrar no reino de Deus, ou para ser salvo. Aqui ele falou para herdar a salvação. E nós sabemos que a salvação é através de Jesus Cristo. Há pessoas que não conhecem Jesus e dizem: ah, mas eu não fumo, não bebo, não roubo, não me prostituo, não vou para festa, não faço isso, não faço aquilo. Então essa pessoa está querendo dizer que ela é boa e que ela não precisa de igreja, não precisa de Jesus, não precisa ser crente, não precisa ler Bíblia, não precisa de nada para ser salvo, porque ela acha que Deus já está com ela e que ela não precisa dessas coisas, porque hoje as pessoas falam muito mal de crente e falaram muito mal de Jesus também. Uns não acreditaram em Jesus, mas essa palavra que tem sido pregada, ela é verdadeira, e a salvação só é através de Jesus Cristo. Quando eu conheço a palavra, eu sou liberta daquilo que é mal, daquilo que é errado, mas é uma libertação genuína mesmo, porque Deus, Ele transforma nossas vidas. E esse jovem rico, ele disse que guardava os mandamentos desde o princípio, desde o novo, mas ele era apegado ao dinheiro. Aqui eu vejo que, entendo que Jesus, ele não está querendo dizer que eu ou você, a gente tem que ser pobre para ser salvo, ou a gente tem que dividir o que nós temos para ser salvo. O que Deus, ele não quer que a gente se apegue às coisas da terra, às coisas terrenas, mas que a gente tenha sede, tenha vontade de ouvir a sua palavra, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos libertas, é gerada uma fé no nosso coração, e nós aprendemos a obedecer a palavra de Deus. Nós começamos a crer naquilo que está escrito nessa palavra, que é verdadeira, e aí onde a gente vai conhecer Jesus, o Salvador, o Senhor da nossa vida, aquele que morreu por nós, e o corpo dele nunca foi encontrado, porque de fato, de verdade, ele ressuscitou. E a palavra diz que ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, intercedendo por aqueles que crêem. Deus, ele tem uma nova história para nós, e nós temos que buscar, procurar, saber, descobrir que história é essa, que vida é essa que ele tem para nós. Primeiro, ele nos dá uma vida de abundância, uma vida de alegria, de paz, uma vida cuidada por ele, uma vida onde a gente aprende a confiar nele, aprende a perdoar, aprende a amar, aprende a respeitar, aprende até a suportar muitas coisas que têm vindo sobre nós no dia a dia desse mundo, dessa vida, que são tantas coisas que acontecem. Então o jovem rico, ele pensou que Jesus estava mandando ele dar tudo e ficar pobre, porque ele era apegado nas coisas. Mas você pode ser rico, pode ter dinheiro, você pode trabalhar, pode ter sua família, mas tudo isso é maravilhoso, sim, mas há uma coisa mais maravilhosa que a salvação.
E essa salvação, essa vida eterna, essa alegria, essa paz, nós só vamos encontrar mesmo em Jesus. Quando nós ouvimos essa palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você nunca vai acreditar em alguém que você não conhece. Mas quando você começa a ouvir essa palavra e começa a conhecer Jesus, aquele que sofreu por nós, morreu por nós, aquele que é o Filho de Deus e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quando você começar a conhecer esse Jesus maravilhoso, aí sim você vai ter uma vida transformada. Através de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, nós entendemos que quando a gente, está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12, que todos quantos receberam, deram o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, porque eu creio em Jesus e recebi Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero seguir, eu sou uma seguidora de Cristo, então eu posso dizer que eu sou filha de Deus. E nós tendo Deus como nosso Pai, nós vamos procurar ter intimidade com Ele, intimidade de pai e filho, que o nosso Pai aqui na terra é aquele que cuida de nós. O Pai, Ele cuida do Filho, sustenta. Então, da mesma forma, Deus, Ele é o nosso Pai, não só o nosso Criador, porque Ele quem nos criou, quem nos formou, mas Ele também é o nosso Pai, um Pai que se importa, um Pai que ama cada um dos seus filhos, mesmo os filhos sendo pecadores, mesmo os filhos às vezes sendo teimosos, pecando. Você que é pai e mãe, você sabe que se o seu filho fizer alguma coisa errada, você vai perdoar, você vai amar do mesmo jeito. Você não vai querer que ninguém diga as coisas com ele, diga coisa contra ele, ou se levante contra o seu filho. E você vai se importar com o sustento, né, em cuidar dele. Pois Deus, como nosso Pai, Ele nos ama como nós somos, e Ele perdoa nossos pecados, e Ele quer que a gente se salve. Tudo que Deus quer é que eu e você seja salvo, é que a humanidade seja salva. Jesus, Ele não veio para, digamos assim, julgar as pessoas, mas Ele veio para salvar. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoa, mas Ele ama todos nós. Mas a salvação é para aqueles que crê nessa palavra e busca entender. Amém? Então fica com essa palavra no seu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você tenha paz na sua casa e que você seja liberto, seja salvo, seja salva. Amém? Fique com Deus, fique na paz.